Tudo bem com você? Você sofre talvez de inchaço durante o dia ou talvez o excesso de gases ou retenção de líquido exagerada? Pode ter um bom motivo para isso. Na verdade, por trás de alguns alimentos que não são nem ruins por si só, mas podem estar causando esse tipo de coisa. Eu vou te contar isso nesse vídeo de hoje. Se esse tipo de informação te interessa, é do teu agrado, dê um like para mim aí, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa. Tudo bem com você? Rodrigo Polesso aqui, pesquisador em ciência nutricional do exercício desde 2009 e autor do livro best-seller. Este não é mais um livro de dieta, mas estou aqui semanalmente contando para você as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, nutrição, exercício, tudo na lata, baseado em ciência. E pessoal, hoje eu quero falar que todo mundo, cada uma pessoa é diferente, certo? Alimentos diferentes causam diferentes impactos em cada organismo, isso é conhecido. Agora, existem alguns alimentos que universalmente podem promover mais essa questão de inchaço, excesso de gases, retenção de líquido também. Basicamente, o processo de digestão, na verdade, o processo de digestão, você consome o alimento vem aqui, vai para o estômago, digere, se você tem um bom metabolismo, digere bem, ou se você tem um mau metabolismo, às vezes não digira tão bem assim. O que acontece é que ele vai para o intestino delgado, onde geralmente não deveria ter muita bactéria lá, se o teu intestino é saudável, não tem muita bactéria, as coisas vão ser absorvidas em grande parte no intestino delgado. O que acontece depois disso é que vai passando para o intestino grosso. No intestino grosso, o que sobrou da digestão será o quê? Será fermentado pelas bactérias do seu intestino. E é no processo dessa fermentação que acontece o quê? Gases, inchaço, produção de endotoxinas e um monte de coisa que acontece quando, basicamente, na maioria das pessoas, quando chega no intestino grosso. E alguns tipos de alimentos são mais fermentáveis, digamos assim, pela sua bactéria intestinal, e é exatamente isso que a gente vai falar hoje. Eu vou falar do conceito de FODMAPs, que talvez você tenha escutado já, é basicamente de oligosacarídeos, disacarídeos e monossacarídeos e polióridos também. Esses 4 grupos, digamos assim, de compostos presentes em alimentos muito comuns que são altamente fermentados pela nossa bactéria, pela nossa microbiota intestinal e podem causar com certeza gases, retenção de líquido e também essa sensação de inchaço grande depois que você come. Agora eu vou te contar alimentos que são muito conhecidos e altos nesses FODMAPs, nessas coisas fermentáveis no seu organismo. Aliás, se você tem a síndrome do intestino irritável, que infelizmente é cada vez mais comum, esse tipo de alimento é problemático e você provavelmente se beneficiaria de retirar esses alimentos que são mais altos nesses FODMAP, que de novo são alimentos que tendem a não ser muito absorvidos aqui no intestino delgado e acabam passando para o intestino grosso, para o cólon, né, onde eles são mais fermentados. E uma nota especial aqui, alimentos de origem animal tendem a não ter este problema, ou seja, carne, frutos do mar, peixes, carne de qualquer tipo, no caso ovos e tudo mais. Esses alimentos, os alimentos mais nutritivos do mundo, tendem a não ser problemáticos e tendem a ser digeridos completamente, digamos assim, de forma que não sobra nada para ser fermentado no colo. Então, a gente não vai falar basicamente de alimentos de origem animal aqui, no geral, com exceção dos laticínios, que eu vou falar já em seguida. Então, vamos começar então com a lista de alimentos para você cuidar. Esses alimentos, de novo, lembrando, esses alimentos são conhecidos, problemáticos e no sentido de fermentar o intestino. Os efeitos talvez podem ser maiores de uma pessoa e menores de uma outra, mas no geral, se você consumir esses alimentos, você vai tender a promover a fermentação do intestino. Então presta atenção nessa lista que eu vou começar a falar agora para você. Se tem alimentos que você consome diariamente ou rotineiramente e que podem estar causando essa sensação de inchaço em você, de peso, de andar por aí como uma bolha de água cheia, não é verdade? Então presta atenção que talvez você se beneficie de saber quais eles são. Vamos começar então com grãos e leguminosa. Primeiro, o trigo. O trigo em si não tem tanta concentração assim de FODMAPs, só que o trigo ele é muito consumido rotineiramente, então a quantidade aí faz o veneno nesse caso. Então o trigo talvez seja o alimento mais rotineiro que possui FODMAP, está na grande maioria da população aí, de uma forma rotineira na dieta. Depois, feijão. Não é segredo para ninguém que feijão dá gases, na verdade, por vários motivos. Grão de bico, soja, lentilha, centeio, cevada, amêndoa, se você consumir mais de 10, ou as farinhas de amêndoa, que são muitas amêndoas juntas, castanha de caju, avelãs,
pistaches, avocado também. Nessa questão de FODMAPs, importa também a quantidade que você consome. Alguns alimentos, como amêndoas, se você comer 1, 2, 3, talvez não faça diferença para você. Agora, se você consumir 10 ou mais, aí a quantidade desses FODMAPs vai causar problema no teu intestino. Vamos continuar aqui com frutas que promovem mais fermentação, mais inchaço ou gases. A maçã particularmente e o seu suco também, a pera, pêssego, damasco, ameixas, cerejas. E sobre cerejas é engraçado porque meus pais, quando foram me visitar no Canadá uma vez, a gente foi numa fazenda de cerejas e todos nós comemos cereja pra caramba. E até hoje eu lembro da sensação. Eu nunca fiquei tão inchado com tanto gás na minha vida quando eu comi aquele monte de cereja. Então eu vi este conceito na prática, fico alerta para você. Depois, melancia, figo, manga, lixia, caqui, frutas enlatadas ou desidratadas, tâmaras também. Em questão de frutas também a quantidade faz a diferença. E basicamente a questão de fruta tem a ver com a quantidade de frutose livre em comparação à quantidade de glicose nessas frutas. Se você tem frutas que tem mais frutose do que glicose, isso vai acumulando, porque quanto mais frutose você consome sem glicose para acompanhar, tende a ser mais difícil de absorver no intestino. Ou seja, essa frutose livre acaba passando direto para o cólon, do intestino e acaba fermentando. A grande maioria das frutas, etc., de doces na mãe natureza, possui uma quantidade similar de frutose e glicose, né? Ou sucrose, sacarose junto, que são as duas coisas juntas. Geralmente é muito difícil achar alguma coisa que tenha bem mais frutose do que glicose, mas nesse sentido pode ser problemático às vezes quando você consome algumas frutas em particular, em quantidade ou não, como essas que eu acabei de listar para você. Continuando com laticínios, a gente tem a própria lactose, que muita gente não processa bem. Então leite, com certeza, iogurte, ricota, requeijão, sorvete, queijos não envelhecidos, que é queijos novos. Aqui também adoçantes, pessoal, adoçantes, sorbitol, o xilitol, maltitol, eritritol. E eu sou hoje muito contra o consumo desses adoçantes não artificiais, alguns deles são artificiais, né? Mas os adoçantes não calóricos, muito utilizados ainda, low carb, cetogênica, né? Que o pessoal faz sobremesas, tudo com eritritol, com xilitol, esse tipo de polióis, no caso. Isso não é digerido pelo nosso corpo, acaba dando bastante inchaço, bastante fermentação também, além de outros impactos também que não são positivos, na minha opinião, porque é impossível de achar esses adoçantes como xilitol, eritritol, de forma, nessa quantidade, nem perto dessa quantidade, na verdade, é impossível refinar isso sem um processo industrial. Então eu tendo a não gostar desse tipo de coisa. Além disso, se você retirar, você vai retirar também os gases, o inchaço e tudo mais. E outros também, cara, refrigerantes altos em frutose, que hoje são adoçados com xarope de alta frutose. Rum também, que é feito de açúcar de cana, na verdade, bebida alcoólica também. Então essa lista de forma alguma é exaustiva, só que são alguns alimentos comuns aí, alguns dos principais alimentos que fazem parte desse FODMAP que pode ser problemático para você. E a conclusão aqui é a seguinte, antes disso, só lembrando, se você gosta desse tipo de informação assim na lata, fácil, que te ajuda, deixa um like pra mim e quiser postar um comentário, posta também. É claro, se você não segue o canal ainda, siga no canal, tem o sininho, liga o sininho pra você não perder nenhum vídeo, assim, porque eu falo, o próximo vídeo vai ser interessante, você vai gostar também. Além disso, eu tenho também um podcast onde eu tenho uma levada conversacional, onde eu te conto mais como o corpo funciona, a gente bate um papo legal, aberto aí sobre mentalidade, exercício, nutrição, emagrecimento, tudo isso lá no podcast Papo Forte, que eu posto semanalmente em vídeo aqui mesmo no YouTube, e tem também em áudio no Spotify, no Google, na Apple. Se você quer pegar todos os links para você seguir, é só você entrar em papoforte.com.br, tem todos os links lá onde você pode encontrar os episódios, ok? A conclusão é a seguinte, se você tem, geralmente, depois das refeições, no dia a dia, a sensação de barriga inchada depois de se alimentar ou gás durante o dia, pessoal, você pode se acostumar com isso, mas eu vou te dizer, isso não é normal. O melhor intestino é aquele que você não sabe que existe. Sabe quando você comeu, tá levando seu dia a dia, você não lembra que tem intestino porque você não se sente inchado, não se sente com gás, não tem desconforto nenhum, simplesmente funciona? Esse é o meu objetivo para você. E esse alimento em particular pode afetar pessoas, mais algumas pessoas e menos outras pessoas. Então eu quero saber desses alimentos aqui todos, quais que você talvez viu na lista, que você consome rotineiramente e que talvez pode estar explicando aí por que você se sente como um balão de hélio aí de vez em quando, inchado por aí. E se você retirar e sentir benefício, eu quero que você me conte nos comentários também aqui. Aliás, no vídeo que vem, eu vou falar então do meio que do oposto disso. Vários alimentos comuns que são baixos nesses FODMAPs que podem te ajudar a substituir aí
para tentar ter uma barriguinha reta, uma barriga tranquila, ainda comendo alimentos parecidos, mas esses que são menos assim culpados de fermentarem no seu intestino. Quando você faz uma alimentação forte e você presta atenção nessas coisas também, para emagrecimento você vê resultados incríveis, como esse que eu vou te mostrar agora, que é da Poliana Marques. Ela falou: Rodrigo, aqui é a Poli, sua seguidora para a vida toda, que bom. Agradeço demais por você compartilhar seus conhecimentos de forma tão especial. Foram 15 quilos em 4 meses, hashtag realização, hashtag gratidão. Bom demais, Poliana. Obrigado por ter mandado o seu antes e depois aqui. Sensacional a sua mudança. Para quem quer emagrecer, pessoal, se o seu objetivo é emagrecer, você não precisa sofrer para atingir isso. Entre no meu programa de emagrecimento, é só entrar em código emagrecerdevez.com.br. É um programa que você segue lá em 3 fases, passo a passo, e você vai poder se juntar a essa família de pessoas que já obteram tantos resultados com esse programa e pode ajudar você também, sem contar calorias, sem sofrimento. De novo, código emagrecerdevez.com.br. Dá uma olhadinha lá se esse emagrecimento for do teu interesse, ok? É isso então. Então me conta nos comentários quais dos alimentos aí você sabe que te incha, que eu quero ver. A gente se fala no próximo vídeo, onde eu vou falar dos alimentos que não vão te inchar. Maravilha? Então, forte abraço, a gente se fala logo.